Tudo bom, meus amigos do terceiro ano? Como é que estão vocês? Semana de revisão, não é? Estamos nos preparando para os simulados, agora em julho. Semana que vem, exato, História e Filosofia, não é? A parte com questões muito do estilo Enem e aquelas questões do estilo SSA, não é? Duas fases para vocês aí do terceiro ano. E aí, para nossa revisão, eu pedi que você imprimisse o nosso material de revisão. Porque, você já sabe, nada melhor do que a gente anotar aquilo que está sendo dito. Não é? Veja que o meu está todo anotado, comentado. Às vezes a gente aprende muito mais numa aula de revisão do que na aula teórica. Fica uma dúvida na aula, a gente esquece de perguntar, a aula acaba, a dúvida persiste, vai seguindo e a gente não resolveu. Aí aquele conteúdo, aquele assunto, desgraçadamente, aparece numa avaliação e a gente erra. Mas antes da avaliação, o professor fez uma revisão. E nessa revisão, ele analisou alternativa por alternativa da questão. Mostrou que o enunciado da questão já tinha uma pista para a resposta. E aí a gente, eita, aquela dúvida, a revisão serve para isso, não é? Para fixar aquele conhecimento que a gente já sabe e também para esclarecer alguma dúvida que restou. Como as avaliações são sempre em cima de revisões, então é importante a gente participar da aula de revisão, de todas as matérias, né? Eu aqui com vocês não vim para dar gabarito. O gabarito a gente mandava pelo grupo de WhatsApp que vocês têm. O que a gente vai fazer aqui é comentar as alternativas, mostrar o que a questão quer exatamente que você assinale. Tá bom? Então, você já está com a sua revisão aí na mão. Claro, você pode estar usando o computador e o celular para ler as questões, sem precisar imprimir. Eu gosto de imprimir porque eu gosto de anotar, escrever. É muito bom a gente estudar por uma revisão. Vamos lá? Então, primeira questão. Primeira questão começa com um texto, que sempre é uma provocação. Ele pode ter, né, a resposta, muitos testes do Enem são assim. Eles podem sugerir a resposta através de uma frase ou de uma palavra, ou eles apenas provocam na gente as ideias, os raciocínios que vão nos levar à resposta, não é? Eles são a luz que ilumina o caminho, mas não chegam no fim. Através daquela luz é que a gente vai chegar à resposta. Vamos lá. Apesar da cadência do samba, da presença da cultura africana e da sensualidade dos homens e mulheres, o carnaval não é originário do Brasil, nem do nosso tempo. Então muita gente pensa que o carnaval é invenção, não é, do africano na nossa cultura brasileira. Não é. A sensualidade presente no carnaval. Antes de esquentar nossos pandeiros, né, isso é uma música, né, brasileira, da nossa MPB, da nossa música popular, que fala sobre Brasil, esquentai vossos terreiros, né, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Muitas festas deixavam corpos em brasa
é referência também a uma outra descrição do carnaval. Na Antiguidade e na Idade Média. Que festas são essas da Antiguidade que dão origem ao carnaval? As festas, por exemplo, chamadas dionisíacas ou bacanais, eram festas que se realizavam para preparar a terra para o plantio, para que a gente botasse a semente na terra, e eram as festas também de celebração da colheita. No caso das dionisíacas ou bacanais, se refere ao deus Dionísio, Baco, no nome romano, que, entre outras coisas, era também o deus do vinho, da uva que fabrica o vinho. Então é lógico que as pessoas nessas festas bebiam uma certa quantidade, além da conta, não é, de vinho e outras bebidas, não é, de teor alcoólico elevado. Então é óbvio que havia sempre excessos nessas festas. Na Idade Média, a Igreja conseguiu abolir parte dessas festas, como as dionisíacas. Mas outras festas, como por exemplo a festa romana chamada Saturnálias, que eram realizadas na última semana de fevereiro. Nas grandes cidades do Império Romano, essas festas eram fabulosas. Em Roma, era uma semana de festa, com desfile de carros alegóricos, as pessoas se fantasiavam, né? Botavam máscaras também. Uma semana de festejo. E, obviamente, de bebida. E, obviamente, de exageros. Essa festa marcava o final do inverno e o início da primavera. E também era o final do ano. O ano romano terminava em fevereiro. Fevereiro era o último mês, né? Eram 12 meses. Por isso você ainda lembra dos nomes setembro, outubro, novembro, dezembro, era o 10º mês. Aí depois vinha janeiro e o ano terminava em fevereiro. Tanto que quando se ia acrescentar o dia extra a cada 4 anos, o dia bissexto, ele era acrescentado em fevereiro. Por quê? Para aumentar a semana de farra, de esbórnia, de esculhambação. Não é isso? Muito bem, a igreja não conseguiu acabar com essa festa, então transformou essa festa, reduziu o número de dias para 3 no máximo, não é? E essa festa seria uma antecipação de 40 dias de penitência, de cuidado com o espírito, de abstinência, ou seja, você, né, deixar de fazer alguma coisa que você gosta, de consumir alguma coisa que você gosta, e de jejum, que é você não se alimentar. Então, esses 3 dias que antecedia a quaresma, 40 em francês, 40, não é? Quaresma, os 40 dias, era chamado de adeus à carne. Por que adeus à carne? Porque entre os alimentos que a gente teria que deixar de consumir, um deles especialmente era a carne. Então todas as sextas-feiras da quaresma, durante 5 sextas-feiras, as pessoas eram proibidas de comer carne. Só em caso de doença, em caso de necessidade, as crianças, né, menores, aí se estabelecia uma data, um teto, né, uma idade. Menores e os velhos, os mais velhos, estavam dispensados. Mas as pessoas adultas, saudáveis, teriam que se privar, fazer o jejum absoluto. E da sexta-feira não era só o jejum da carne, era o jejum também de outros alimentos. Você se alimentava da forma mais frugal, mais simples possível, sem luxo, sem exagero. Adeus à carne, em latim, carne vale. Pronto. E aí, lógico, isso ultrapassou a Idade Média. Em Portugal,
essa festa existia. Os portugueses trouxeram isso para o Brasil. Aqui na colônia, o carnaval, além de o adeus à carne, não é, virou uma festa maior, mais importante que em Portugal. Por quê? Porque os índios também tinham festas, né? E era o fim da safra de caju. No caso do litoral, os índios do litoral era o fim da safra de caju. Então, a safra de caju, a safra de pitanga, muitas árvores frutíferas brasileiras paravam de produzir nessa época. Então era despedida. O caju, com o caju se fazia uma bebida, o cauim, uma bebida fermentada, não é? Uma espécie de cerveja de caju. E logicamente, então, para os índios, o adeus à carne era uma festa que lembrava também uma festa que eles tinham. Os africanos também tinham festas nesse período, né? As várias nações africanas que vieram para o Brasil, né? Os povos da etnia Nagô e Yoruba, por exemplo, né? Os bantus, todos eles tinham também, no que corresponde ao nosso mês de fevereiro, festas que celebravam alguma coisa. Então, o resultado desse povo todo se juntou com algo que os portugueses trouxeram. E aí esse negócio cresceu. E o carnaval brasileiro se tornou uma festa de importância internacional, né? Pelos aspectos culturais, na música, na dança. Aqui em Pernambuco, não é? O frevo é a expressão cultural mais fabulosa desse carnaval. De origem africana, tipicamente africana, você tem o maracatu, que também faz parte disso. Você tem os caboclinhos, né? Ou caboculinho, como o povo chama, né? Que lembra a cultura indígena. Então, é uma coisa múltipla. Muito bem, pronto. Quem lembra hoje mais que o carnaval estava ligado a festas da agricultura, né, do trabalho agrícola, do plantio, da colheita, que era uma festa em que os homens, né, de uma sociedade esquecia, né, o esforço do trabalho e procurava relaxar, descansar um pouco, né? Para nós, a festa hoje é uma indústria. Tem gente que vive, né, do carnaval, que ganha dinheiro com isso daí, sem brincar nenhum dia, né? Vendendo, por exemplo, né, adereços, roupas, máscaras, né? Os músicos têm no carnaval uma festa importante. Vê quanta informação tem em cima disso daí. Lembre que quando a gente estuda sociologia, vem também uma parte sobre cultura brasileira. E em sociologia vem uma parte sobre cultura pernambucana. O Carnaval de Pernambuco faz parte disso. Então, veja, nem mesmo o processo de cristianização aboliu essas celebrações, que estavam ligadas basicamente a quê? Essas celebrações da antiguidade, da Idade Média, estavam ligadas a quê? Aí vem a letra A. As expressões culturais originárias da fusão da cultura romana com a cultura macedônica após as invasões bárbaras. Não. Primeiro que está confuso. A cultura romana se misturou com a cultura helenística, que por sua vez era a mistura da cultura grega com a cultura oriental. E as invasões bárbaras vão acontecer muito depois disso daí, já no século V depois de Cristo. E essa mistura aqui, né, da cultura romana com a cultura helenística vai acontecer antes. E isso não tem nada a ver com o carnaval. Letra B. Aos rituais religiosos e tribais transmitido pelas leis consuetudinárias de ancestrais latinos para os representantes pagãos banidos dos feudos. Negócio louco, absurdo. Letra C. O carnaval tem relação, está ligado basicamente aos dogmas da fé católica, que exigiam
de seus seguidores o carnaval como um rito de complementação ao período do Natal. O carnaval não tem nada com o Natal. Não tem nada a ver com isso. As atividades ligadas à agricultura, já que antes de suportar os trabalhos agrícolas e depois das colheitas, homens e mulheres participavam de folias, festas em que você não precisava seguir, né, a ordem estabelecida, que você podia brincar, se distrair sem seriedade. A palavra folia vem do francês folie, que quer dizer loucura. E a festa realmente é uma loucura. Essa parece ser a resposta, a letra D. Cultos satânicos, onde a exaltação da sexualidade estava relacionada à possessão demoníaca dos participantes dessas celebrações. Tem gente que diz que o carnaval tem a ver com o diabo, o Satanás, mas a origem do carnaval não tem nada a ver com o demônio, né? Então, letra D para a primeira questão. Questão 2, um mapa muito comum no Enem. Comum também no SSA, acontece também, mas o Enem acontece muito. Olhar o mapa para você tirar uma informação e com essa informação encontrar a resposta. O mapa já tem um nome, a migração dos hebreus para a Palestina. Ou seja, o tanto que os hebreus andaram ao longo de sua história, mudando de lugar para lugar. E aí tem a primeira migração, procure aí Ur, que é a migração de Abraão. Abraão sai de Ur e vai para a região de Harã, né? E a língua, né, falada nesse lugar, aramaico, vai ser a língua popular entre os hebreus, até a época de Jesus, né? Depois, os descendentes de Abraão descem pela Síria, pela Fenícia, e vão chegar a Canaã, terra prometida. A terra já era habitada por outros semitas, os cananeus. E, obviamente, para chegar até aí, né, ou eu invado a terra alheia, haverá brigas, lutas, haverá casamentos, acordos, alianças. Depois, um patriarca chamado José vai para o Egito e leva a sua família. Anos depois de morar no Egito, os hebreus são escravizados. Aí um líder dos hebreus, chamado Moisés, promove a saída, êxodo, dos hebreus do Egito. Pela península do Sinai, os hebreus migram e voltam a Canaã, a região do Rio Jordão, onde vão brigar com cananeus, jebuseus, amoreus ou amoritas. Aí vão ter generais que lideram essa volta, como por exemplo Josué. Aí um desses líderes militares se torna o primeiro rei, Saul. Depois vem outro rei, Davi. Um terceiro rei famoso, Salomão. Aí os hebreus serão atacados por vários povos. E quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquista, né, o reino dos judeus, Judá, eles são levados como escravos para a Babilônia. Depois, muitos séculos depois, um rei dos persas, chamado Ciro, permite que os hebreus voltem da Babilônia para Canaã outra vez, para Jerusalém. Está vendo? A história dos hebreus é um vai e vem para cima e para baixo. E lógico, nesses contatos, os hebreus receberam influências de muitos povos. Receberam muitas influências, não é isso? Então, os hebreus, a cultura hebraica é a soma de todos esses contatos. Muito bem, o mapa acima, agora vem a questão. 2.
O mapa acima indica diversos caminhos do povo hebreu na antiguidade, destacando a migração de Ur para a Palestina, a ida ao Egito, o êxodo com Moisés, a deportação para a Babilônia, Nabucodonosor, e o regresso à Palestina, permitido pelo rei persa Ciro. A partir desses dados, o que é que a gente pode inferir? O que é que a gente pode entender? O que é que a gente pode perceber? O povo hebreu, letra A, realizou trocas comerciais e culturais com o Egito e a Mesopotâmia. E essas trocas influíram na sua formação cultural e religiosa. É óbvio, é claro. Mas e a letra B? Como se percebiam como povo eleito de Deus, e os hebreus se chamavam assim, né? Povo eleito. Eleito quer dizer escolhido por Deus. Os hebreus recusaram qualquer influência das culturas e das religiões dos povos do Oriente. Óbvio que não. Ao longo de séculos de dominação ou de contato com povos estrangeiros, você recebe influência. Nós nunca fomos invadidos pelos japoneses, mas todo brasileiro, né, das grandes cidades conhece o que é sushi e sashimi. Nunca fomos invadidos pelos chineses e a gente come yakisoba. Né? Nunca fomos invadidos pelos italianos. A gente tem pizza, macarronada. Tá vendo? Nunca fomos invadidos pelos Estados Unidos. Militarmente, não. Mas, né, dominados economicamente muitas vezes. O hot dog, a Coca-Cola, tá aí no dia a dia. Tá vendo? E os brasileiros não saíram se espalhando pelo mundo e a gente recebe influências. Parado onde a gente está há 500 anos. Imagine os hebreus. Letra B está errada. Letra C. A força política e militar dos hebreus se impôs no Oriente Médio, originando a cultura e a religião dominantes na região. De forma nenhuma. É o contrário. Os hebreus eram um povo pequeno e fraco e foram dominados. Letra D. As migrações dos povos da antiguidade eram raras. Menino, só os hebreus andaram, que só a má notícia. Como é que as migrações eram raras? E não foram só os hebreus que migraram. Um monte de outros povos andaram para cima e para baixo. Aliás, a história da Idade Antiga, Média, né, nessas regiões, é a história de migrações. Os portugueses migraram para o Brasil. O índio brasileiro não nasceu aqui. Ele veio de outro continente. Não é isso? Os africanos não nasceram no Brasil para serem escravizados. Eles vieram da África para cá. Como é que migrações eram raras? Ou migrações voluntárias ou migrações forçadas. Mas elas sempre existiram. Letra E. As migrações dos povos tornaram-se possíveis com as facilidades. Não era fácil esse deslocamento. Ele acontecia, mas não era raro. Né? Não era fácil porque as estradas, né, não permitiam esse deslocamento. Sim, você não tinha as estradas de hoje, mas estradas existiam, porque se existia comércio, meu amigo, as pessoas tinham que passar por algum lugar. Então, letra A para o teste 2. Teste 3. Um texto antes do teste. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos da América só começaram a existir em 1787, ou seja, 11 anos depois da independência. Demorou um tempo para se formar os Estados Unidos, né? 13 colônias ficaram independentes e até surgir Estados Unidos, 11 anos. Os Estados Unidos declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial, num texto chamado a Declaração de Independência, que começa assim: We the people, nós, o povo.
organizados sob as ideias de... Que ideias eram essas que fizeram Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin? São os chamados pais da independência norte-americana, né? Além de outros. Em palavras profundamente subversivas para a época, ou seja, que desafiavam aquilo que até então todo mundo acreditava, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à felicidade. Todos os homens nascem iguais e são iguais em direitos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à felicidade. Todos os homens são iguais? Não. O autor dessa ideia é um inglês chamado John Locke, que em 1604, ele morreu em 1704. 1689, 4 anos depois, 1693, ele escreveu um livro chamado Segundo Tratado de um Governo Civil e Eclesiástico. Nesse livro, ele diz que todos os governantes estão no poder por força da vontade dos cidadãos, ou o povo. Mas quem era o povo que John Locke estava falando? Eram aquelas pessoas que tinham um certo nível de propriedade ou de renda. Ou seja, classe média para cima. Ou seja, 10% da população. E como ele estava falando da Inglaterra, ele estava falando de 10% da população da Inglaterra. E o resto das pessoas? Não era povo, nem era cidadão. Está entendendo? John Locke não está defendendo democracia. Sim, democracia para quem tem dinheiro. Democracia para quem tem propriedade. Democracia para quem tem um nível de renda mínimo. Quem não tem esse limite da renda, quem está para baixo, não pode ser cidadão. Não pode votar e não pode escolher o seu governante. Quando os norte-americanos escreveram esse documento, inspirados em John Locke, nas ideias de Locke, você se lembra que nos Estados Unidos havia índios, havia escravos e havia gente pobre. Os autores da independência, os líderes da independência, são grandes fazendeiros, grandes comerciantes, não é? Importadores e exportadores. Eles estão defendendo a formação de um novo país governado por eles, por essa elite. Então, quando eles dizem nós, o povo, não estão falando de índios, não estão falando de pobres, nem estão falando de escravos. Não é isso? Não há lugar para a democracia. Muito bem, o texto aqui continua. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. A ideia de John Locke, não é? Ou seja, todo governante só é governante porque o povo outorgou, delegou esse poder. E se um governante não garante o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à felicidade? Os cidadãos têm então o direito à rebelião, derrubando um governo que é perigoso. Um governo que não quer respeitar os direitos básicos dos cidadãos, né? Ou seja, John Locke estava querendo explicar por que os ingleses derrubaram os reis na Revolução Gloriosa e antes na Revolução Puritana. Para ninguém pensar que os ingleses queriam derrubar reis por brincadeira, mas é porque esses reis não queriam obedecer o pacto de governo. Então, se um governante não dá ao povo aquilo que o povo tem direito de receber, esse governante tem que ser derrubado.
Pronto. Essa é a ideia básica. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo, pronto. John Locke, inglês, influenciou muitos pensadores franceses no século das luzes, o século XVIII, né? O século do iluminismo. Montesquieu, Voltaire, Jean-Marie Arouet, Jean-Jacques Rousseau, né? Holbach, Diderot, D'Alembert. Esses nomes todos que a gente estuda no iluminismo foram influenciados por essas ideias de John Locke. E essas ideias terminaram levando à independência das 13 colônias. Foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Ou seja, depois da independência das 13 colônias, que aliás a França mandou soldados para ajudar os americanos, a Espanha também mandou soldados para ajudar os colonos americanos contra a Inglaterra, esse pessoal voltou influenciado pela independência norte-americana. Muito bem, considerando o texto acima, que é de uma historiadora chamada Emília Viotti da Costa, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, tem uma correta. Letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, certo? As chamadas revoluções atlânticas, que aconteceram tanto na Europa quanto nas Américas. A independência dos países da América, colônias espanholas e portuguesa, e as revoluções liberais na Europa. A Revolução Francesa, a Era Napoleônica, né? A Revolução do Porto, a Revolução de Madrid, revoluções que ocorreram, né, entre 1776 e vão até 1848. Agora continua a letra A. Mas se baseavam em princípios ideais opostos. De jeito nenhum. A gente está dizendo que tudo tem uma mesma origem. John Locke. O liberalismo político. A burguesia do poder. Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana. Sim. No apoio ao absolutismo, não. Nunca. A letra B começa certa, a letra A começam certo, as duas alternativas, mas o restinho diz besteira. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, letra C, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Está no texto. Em outras palavras, letra C é a resposta. Não é isso? D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa, não. A Revolução Francesa é influenciada pela independência dos Estados Unidos. A letra D está dizendo o contrário. Que primeiro veio a Revolução Francesa e depois a independência dos Estados Unidos. Não pode ser, as datas estão aí. E o texto diz isso, né? Letra E, ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa não rompe o pacto colonial, né? Não existe isso. Quem rompe o pacto colonial são as colônias, as 13 colônias inglesas. Letra C para a questão 3. Mais uma. As revoluções inglesas entre 1640 e 1688, aquelas que eu disse a você, que John Locke escreveu, a Revolução Puritana, que acaba com o absolutismo, e a Revolução Gloriosa, que introduz o parlamentarismo na Inglaterra. Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, tiveram como resultados imediatos. Quais são os resultados imediatos? O fim do absolutismo e o estabelecimento do parlamentarismo na Inglaterra. Pronto. Onde é que tem isso? Proclamação do Direito do Homem e do Cidadão, letra A, Revolução Francesa. Agosto de 1789, apareceu esse documento chamado Direitos do Homem e do Cidadão. Surgimento da monarquia absolutista, não.
o fim do absolutismo na Inglaterra. Reconhecimento do catolicismo e da ingerência papal. De jeito nenhum. Não tem nada a ver com isso. O fim do anglicanismo, não. O anglicanismo passou a ser a religião oficial da Inglaterra. E não poderia haver mais reis católicos na Inglaterra. Pronto. Letra E, o fortalecimento do parlamento e o aumento no governo da influência dos grupos ligados à burguesia comercial, à burguesia mercantil. Tá em cima disso. O século XIX, questão 5, foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição de bens e riquezas. Socialismo utópico, socialismo científico ou marxismo, anarquismo, sindicalismo, doutrina social da igreja. A gente estudou isso quando foi estudar Revolução Russa. A respeito, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades. No que diz respeito a essas correntes, tem uma verdadeira. Letra A. O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre o amor, o respeito ao próximo, nos problemas sociais gerados pela industrialização, a injustiça, a pobreza, a miséria, a doença, a violência, a criminalidade. Mas apesar de vários teóricos importantes o defenderem, a Igreja rejeitou o socialismo cristão através da encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII. Pelo contrário, é essa encíclica de Leão XIII que faz surgir o socialismo cristão. É a Igreja defendendo oficialmente. Está errado. A encíclica Rerum Novarum, que quer dizer sobre as coisas novas, defende o socialismo cristão. Letra E. O sindicalismo propunha a derrubada do capitalismo e a formação de um país governado por operários. Não. Isso é o socialismo de Marx, socialismo científico. O sindicalismo quer melhorar a condição do trabalhador, não quer acabar o capitalismo. Quer que o capitalismo pague melhor, reduza as horas de trabalho. Não. O sindicalismo quer a melhoria da classe operária. Letra B. No socialismo utópico, doutrina defendida por Robert Owen, Charles Fourier, entre outros, prevaleciam as ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes. Não, isso é um conceito do marxismo, do socialismo científico de Marx e Engels. O socialismo utópico apostava que a burguesia iria espontaneamente melhorar a situação do operariado. Por isso é chamado utópico, porque isso nunca aconteceu. Revolução socialista, a letra B ainda diz que o socialismo utópico pensava em revolução de forma nenhuma. Letra D. O anarquismo de Piotr Kropotkin e outro russo, Mikhail Bakunin, defendia a formação de cooperativas. Não, isso é o socialismo utópico. Mas não negava a importância e a necessidade do Estado. A palavra anarquismo quer dizer uma sociedade sem governantes. Uma sociedade tão perfeita que não precisaria de governantes. Letra D está maluca. Letra C. O socialismo científico proposto por Marx e Engels, através do Manifesto Comunista, um livrinho escrito em 1848, defendia a interpretação socioeconômica da história dos povos. É o materialismo histórico. O confronto produzido pelas injustiças do sistema econômico, materialismo dialético. E a injustiça contra os trabalhadores levaria à luta de classes e à criação de um Estado governado por trabalhadores. Letra C. Não é isso? Um intervalozinho e a gente já volta. Até já!